Olá, meus amados irmãos. Estou aqui para falar a respeito do meu casamento, como que Deus planejou, como que foi que aconteceu, como que eu consegui, realizar esse casamento que é um sonho para muitas mulheres e homens de Deus, e que você possa acreditar que Deus também tem grandes coisas para fazer na sua vida, porque lá em Jeremias, na palavra de Deus, capítulo 29, 11, Deus fala que Ele bem sabe os planos que tem a vosso respeito, planos de fazer bem, não de fazer mal, de causar dano nenhum. Então, Ele que sabe o plano que tem a vosso respeito. E assim eu começo a falar. Eu tenho um relacionamento de 12 anos, e nesse relacionamento eu engravidei e a gente se juntou. E alguns anos depois do nascimento da minha filha, uns 4 anos depois mais ou menos, eu me reconciliei com Deus e começou um processo de entender que eu estava ali no pecado, né? Quando eu tive esse entendimento, a gente começou a buscar para se casar. E eu queria, naquela urgência, né? Eu andava com os documentos dentro da minha bolsa, né? Que eu estava trabalhando, e eu andava com os documentos dentro da minha bolsa porque nossa vida era muito corrida. E aí o que aconteceu? Aconteceu que nunca dava acesso da gente ir no cartório. Nunca. Não dava o horário. Quando a gente ia, estava fechado. Quando a gente ia, não dava tempo. A fila estava enorme. E aí, enfim, a gente não conseguia. Com isso, eu comecei a ficar com raiva, zangada. Às vezes eu pensava que era o meu marido que não queria. Aí eu falava, não, ele não quer, então eu não quero, não sei o quê. Sabe aquela sanguinha que ainda estava em processo, né? Porque hoje, graças a Deus, Deus retirou essa questão desse temperamento, né? Mas naquele momento eu fiquei zangada e eu falei assim, não quer, então tá bom. Já entendi. Casa orando, né, por outra coisa que não casamento. Orando pela vida dele mesmo, do meu esposo, eu falei assim, Senhor, o Senhor não quer que a gente case? Fale pra gente. E aí Deus falou, você nunca perguntou como que eu quero o seu casamento. E eu falei, é verdade, eu nunca perguntei, eu só queria casar, né? E sair do pecado, e foi assim que eu comecei a perguntar para Deus como é que Ele queria o nosso casamento. E aí o meu esposo, ele não gostava muito de se vestir de militar em público, né? E aí ele começou a dizer assim, como seria se eu casasse de militar? E aí eu falei, meu Deus, eu acho que é Deus que tá falando aí. E aí a gente viu um casamento, e nesse casamento a gente era na beira da praia, numa casa de aluguel, né? Não era uma casa de festa, era uma casa de aluguel. Eu falei, dá até pra gente fazer desse jeito, né? Porque talvez saia mais barato, que é uma casa só que a gente vai alugar, uma diária, e aluga as cadeiras e tal, a ornamentação e tal, vai sair mais barato. E aí a gente começou a planejar, pesquisar. E nós dois estávamos trabalhando e a gente começou a pesquisar, e aí a gente foi nessa casa de aluguel diário que a gente ia, e era muito caro, assim, a diária era muito cara. E tinha decoração, buffet, o resto, né? Eu falei, não dá pra gente, é um valor muito alto. Vamos continuar procurando, né? Continuamos procurando casas de festa. Nessa correria, o que aconteceu? Eu fui demitida e a gente descobriu que ia ter que mudar de cidade. Todo esse processo que levou mais ou menos 1 ano. Eu fui demitida e descobriu que a gente ia ter que mudar para outra cidade, aí ia ter custos, né, de transferência, comprar móveis e tal, aluguel que a gente não pagava. Começou a dar tudo errado. E eu já estava pagando a fotógrafa, e aí eu entrei em contato com ela, eu falei, olha, eu fui demitida, eu não vou ter mais condição nem de fazer o casamento, nem de continuar o pagamento, então vamos cancelar o contrato. Ela falou assim, não, Flavinha, eu creio que Deus tem o melhor para você, vamos fazer assim, deixa o contrato pausado, quando você tiver condição a gente volta. Foi assim, de Deus mesmo, assim. E inclusive ela que me passou várias dicas de fornecedores baratos, né? E o que aconteceu? Nós mudamos de cidade, e o plano dos casamentos ficou naquele negócio de não, vamos continuar no casamento civil,
e um jantar, assim, um restaurante pra família, pros pais. Só que a gente continuou perguntando pra Deus como é que ele queria. E eu falei assim, eu só vou casar no dia que Deus me disser a data do nosso casamento. Isso era um sinal. O sinal que eu pedi foi esse. Ele tem que dizer a data do nosso casamento. Só que a gente nunca parou de pesquisar valores de casas de festa, né? A gente tá morando em Imperatriz, né? E fomos casar uma prima minha em São Luís. Nesse casamento, eu marquei uma visita com uma casa de festa que a gente já tinha feito o orçamento, só que era absurdamente caro, né? Só que eu falei assim, não, eu só quero lá olhar. Eu vi que lá faz um café da tarde, então talvez café da tarde fique mais barato do que jantar e tal. Vamos lá conversar. Marcamos, fomos. Lindo, maravilhoso, assim. Nossa, aí eu falei assim, eu queria muito casar aqui, mas eu não tenho dinheiro. E aí a pessoa falou assim, não, a gente vai fazer o orçamento e tal, e vai enviar na segunda-feira pra vocês. A gente, nesse mesmo dia, a gente foi em outra casa de festa que tava tendo promoção, que também era de frente pro mar. E aí a gente foi nessa casa de festa e a gente não gostou do ambiente. No entanto, a pessoa que nos atendeu, ela era cristã e ela começou a falar, não, vocês têm que casar, é urgente, vocês têm que casar. Vamos ver qual a data disponível aqui e tal. Aí ela falou, não, essa data não dá, não sei o quê. Uma data que é baixa temporada, porque aí vai ficar mais barato para vocês. Então a data tem que ser em baixa temporada, num dia de baixa temporada. E aí ela marcou a data, que foi 6 de agosto. Ela marcou. E aí eu falei assim, não, mas a gente tá esperando o orçamento de outra casa de festa, vamos ver como é que dá. Nisso a gente voltou pra nossa cidade, assistindo uma pregação do André Fernandes. Ele falou a respeito do número 6 e do número 8. Ele falou que o número 6 aponta para o homem, né? E o número 8 é um recomeço. E aí eu falei assim, é o recomeço do homem. Nossa, a nossa data de casamento foi a mulher que Jesus mandou, né? Pela mulher. Aí a gente ficou assim maravilhado que a data já estava marcada. No entanto, a gente tinha ido em março, né? Aí março, abril, maio, junho, julho, agosto. A gente tinha 5 meses para planejar esse casamento. Eu falei, não vai ficar muito apertado? Não, vamos ver o valor, quanto é que vai dar da outra casa, né? Porque na outra já dava. Quando enviaram pra gente o orçamento, era muito mais barato do que o pacote promocional que tava dizendo na outra, que a mulher deu a data pra gente. Tanto que a gente entrou em contato com ela, desmarcando e tal, e ela perguntou o valor para tentar cobrir e não conseguiu. Ela disse, não, realmente tá muito baixo mesmo. E aí a gente acabou casando dessa casa de festa de frente pro mar, numa ornamentação linda, né? E quando chegou um dia antes do casamento, não tinha festa no dia que a gente marcou. Ela falou, não vai ter festa no dia antes, então vocês podem vir aqui e tal, e arrumar, e ensaiar. Aí beleza. Só que tinha festa no dia antes, a gente foi lá, tava tendo uma festa lá, ia ter uma festa. Aí quando foi no outro dia, de manhã, ela me manda uma mensagem. Flaviane, eu queria saber se eu posso acrescentar no seu buffet, que era só de café, era só coisas de café, assim, não ia ter salgadinho, era só, né, um café da tarde. E aí ela falou assim, eu queria saber se eu posso acrescentar no seu buffet, sem custo adicional, salgados, fritos e o jantar. E eu falei, meu Deus do céu, não acredito. Fiquei sem acreditar, e assim foi acrescentar. E durante esses 5 meses, Deus proveu, assim, fornecedores. Eu via valor de vestidos de aluguel muito absurdo. Eu falei assim, não tem, apesar de que eram sonhos, assim, vestidos lindos, maravilhosos. Eu falei, Senhor, não tem como eu pagar aqui R$2.000 nesse vestido. Porque o dinheiro que a gente pagava a casa de festa, que era a casa de festa, decoração e buffet, era todo o dinheiro que ia no mês. Então, tipo assim, ficava um valor muito pouco pra gente gastar com outras coisas. Eu falei assim, eu não tenho condição. E aí foi indicado, rapaz, porque tu me procura na internet, no Mercado Livre e tal, e eu procurando, não achava vestido bonito, só aqueles, e eu com medo também de comprar, né?
E aí eu encontrei esse vestido da Shein, gente, R$100. Eu falei, se não prestar, comprei logo no começo. Eu falei, se não prestar, eu vou. E aí foi, e aí eu comprei o vestido da Shein, o buquê, eu queria outro buquê, mas buquê também é caro. E assim a gente foi adaptando a nossa realidade e mesmo assim tudo ficou lindo, maravilhoso. Então, às vezes, a vontade de Deus é outra da nossa. E a gente fica resistindo, sabe? Não, eu só quero se for dessa forma, eu só quero se for desse jeito, eu só quero, não quero abrir mão, não quero abrir mão. E aí vira uma bola de neve, porque a gente já tinha falado para Deus assim, Senhor, eu quero fazer o casamento, a lua de mel, mas eu não quero ficar com parcelas para depois, para continuar pagando o casamento. Eu quero pagar tudo até a data do casamento. E assim foi feito. Tudo a gente pagou até a data do casamento. O que ficou para depois foi a diária do hotel que a gente ficou, que ficou para depois. E ficou, tipo, 2 parcelas para depois. Mas o resto, tudo foi pago até a data do casamento. E tipo assim, foram muitas coisas que Deus foi provendo, foi movendo. E para não ficar só nas minhas palavras, quando eu casei, eu entrei com a música do Salmo 126, do Ministério Zoe, e é esse salmo que eu quero deixar aqui para vocês, já declarando na vida de vocês, esse salmo, que diz assim, quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. E aqui eu termino dizendo que nenhuma lágrima que cai do nosso rosto não é colhida pelo Senhor. Ele colhe todas as lágrimas, que fala que é como semear. É como se eu estivesse chorando e aquilo dali tivesse, sabe, semeando, né? E muitas vezes foi isso que aconteceu. Muitas vezes eu me fechei no quarto e eu só chorava porque eu falava para Deus assim, Senhor, por que o Senhor coloca coisas grandiosas no meu coração se eu não tenho condição financeira de pagar, de fazer isso, né? E aí eu falava, por favor, Pai, tira isso do meu coração, tira isso do meu coração. Porque se eu não vou ter condição de ter, eu não quero sonhar. Assim que eu falava para Deus. E aí Deus fez totalmente diferente. Ele falou, foi eu que coloquei esses sonhos aí dentro do teu coração. E Ele restaurou a minha sorte de uma forma que eu nunca, jamais imaginaria. Ele deu condições pra gente se mudar, pra gente comprar móveis novos, pra gente casar, pra gente viver o sobrenatural de Deus. E realmente nós ficamos como quem sonha, né? Até hoje a gente vai fazer 1 ano de casamento, agora esse ano. E a gente olha pra trás, olha pro que Deus fez e fala assim, só Deus poderia fazer isso. Só Deus, gente, só Deus. E o que eu vou falar, que eu vou bater na tecla sempre. Se Deus fez por mim, Deus faz por você. Porque a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Ele fez por mim, Ele faz por você. Continue clamando, chorando aos pés do Senhor, porque Ele vai responder às suas orações. E é isso. Até mais.